Eu sou Milene Bissoli e nesse vídeo eu vou compartilhar das coisas que eu achei mais interessantes no último congresso da IAPO, que é a Organização Interamericana de Otorrinopediatria. Esse congresso eu participei durante 3 dias, então no primeiro dia foram os cursos pré-simpósio com temas muito interessantes e mais 2 dias inteirinhos de aula, num sábado e num domingo. Mas apesar de parecer muito cansativo, assim, os temas foram tão interessantes e muita praticidade esse congresso, então eu tenho bastante coisa para compartilhar. Tenho várias anotações das aulas aí que eu aproveitei bastante para anotar e me atualizar. E tem alguns temas que eu achei bem legais e eu gostaria de compartilhar. Então, o primeiro deles foi do curso pré-congresso que eu fiz sobre ronco e apneia obstrutiva do sono na infância, com o palestrante Ron Mitchell, que ele é de Dallas, nos Estados Unidos. E da apresentação dele, o que eu achei mais interessante, que é uma coisa que eu vou começar a aplicar para os pacientes, ser um pouco mais liberal na indicação de polissonografia para crianças, tá? Em algumas situações, a polissonografia ela pode nos ajudar a prever complicações, ver os casos que talvez não vão tão bem com a cirurgia, e ele salientou bem a importância de solicitar esse exame, que é um exame um pouquinho chato, né, de se fazer, principalmente com uma criança, tem que dormir num centro diagnóstico, precisa estar monitorado durante a noite inteira, mas ele salientou alguns casos em que vale a pena sim fazer essa polissonografia e inclusive repeti-la depois de uns 3 meses da cirurgia, tá? Na verdade, ele comentou na aula que a gente subestima muito os casos de apneia obstrutiva do sono real nas crianças, porque muita gente acha que é normal criança roncar, normal criança dormir com a boca aberta, e a gente sabe que as crianças que têm uma apneia do sono de um grau mais importante, né, moderado, severo, grave, elas têm alterações no longo prazo e que a gente precisa ficar atento, sim, e estabelecer um tratamento adequado para elas. Depois foi um curso pré-simpósio também sobre otites médias e tubo de ventilação. Uma das coisas que foi bem discutida nesse curso foi essa questão do tempo de antibiótico terapia para otite, tá? Alguns autores, alguns estudiosos estão divulgando um tempo cada vez mais curto para o tratamento das otites. Para crianças maiores, inclusive, eles recomendam 5 dias de tratamento. Então são coisas interessantes, que no consultório às vezes a gente consegue até fazer, para uma criança que não é tão grande, a gente consegue fazer um curso mais curto de antibiótico, baseado na facilidade de reavaliar a criança. Aí ele comentou alguns estudos interessantes, ele brincou que tem um estudo que advoga a favor de adotar um cachorro ou um gato para prevenir as otites de repetição. E isso, não sei se os pais vão gostar, mas as crianças com certeza vão gostar dessa novidade, né? Tá tendo muita otite, vamos adotar um cachorro ou um gatinho, que isso tem uma tendência aí de diminuir as crises de otite, claro que falando populacionalmente no estudo que foi apresentado. Depois eu participei de um curso muito legal sobre rinossinusites. Também muito se falou sobre a necessidade da gente reduzir o uso de antibiótico, tá? A maioria dos casos de rinocinusite aguda em criança não vai precisar de antibiótico, basta a gente ser mais efetivo na lavagem nasal com soro, no controle dos sintomas com analgésicos, tá? E que a maioria das crianças, em tese, não precisa, então a gente acaba prescrevendo muito antibiótico sem necessidade. Ele demonstrou vários estudos que mostram que você usar ou não o antibiótico nas crianças com uma rinocinusite aguda bacteriana sem nenhum sinal de gravidade, que não faz diferença, tá? O tempo de duração da doença vai ser o mesmo, o índice de complicação vai ser o mesmo, então a gente está dando muito antibiótico desnecessário. Falou um pouquinho de rinocinusite crônica, né? Sempre lembrando que a principal causa de rinocinusite crônica na criança é o aumento de adenoide, e que a adenoide ela tem 2 impactos importantes. O primeiro é que ela funciona
como um reservatório de bactérias, e o segundo é a questão do biofilme. Depois teve uma aula específica sobre biofilme, que é como se fosse uma camada de bactérias, e isso impede que o antibiótico penetre e impede que a criança melhore. Então esse também foi um tema que eu achei bem interessante. Depois vem a questão da rinite alérgica, né, dos guidelines novos de tratamento. É uma coisa que eu achei bem interessante e que, pelo menos eu e as pessoas com quem eu conversei assim no congresso não estão muito acostumados a utilizar, que é o anti-histamínico tópico, né? A gente costuma dar muito antialérgico para a pessoa tomar, o xarope ou nos adultos o comprimido, e que existem formulações de anti-histamínico tópico. Então, quando você está numa crise alérgica, você pode usar o anti-histamínico direto no nariz. Claro que dentro da necessidade e tal, mas eu achei uma alternativa interessante, que também vai ser uma novidade aí nos tratamentos. Indicações de cirurgia nasal também foram comentadas e tal. E aí, assim, tema para 10 horas de vídeo, né? Se você for imaginar que no primeiro dia foram 8 horas de curso, no segundo dia 10 horas e no último dia mais 8 horas, é tema que não acaba mais. Uma aula que eu achei muito interessante foi uma aula sobre microbioma. Quando eu estava na faculdade, eu aprendi como flora bacteriana normal, né? E hoje em dia o nome mais moderno é microbioma, e isso inclui não apenas bactérias, mas também vírus e parasitas que fazem parte do nosso organismo e que na verdade nos ajudam a combater doenças, a evitar doenças, tá? A médica que deu essa aula, assim, ela é fantástica, ela é uma gastropediatra do Rio Grande do Sul, e ela explicou muito bem essa questão. Ela falou muito da importância da gente manter esse microbioma, tá? E mais uma vez falando pra gente tomar muito cuidado com o uso desnecessário de antibióticos. Uma coisa que eu achei muito interessante, ela mostrou vários dados científicos que corroboram o uso de probióticos. Então, sempre que a gente dá um antibiótico, o indicado hoje em dia é a gente dar também um probiótico para compensar essa perda que a gente está tendo. E é importante a gente manter o nosso microbioma não só em número, mas também na qualidade, na diversidade desse microbioma. Em outras palavras, quanto mais bactérias nós tivermos que nos habitem de forma pacífica, é melhor. Eu achei isso muito legal. Outras aulas que eu achei interessantes. A questão do biofilme, que eu já comentei, teve uma aula específica sobre isso, achei muito interessante. Distúrbios vestibulares na infância. O que é distúrbio vestibular, né? Distúrbios do equilíbrio, então seria o popular labirintite, né? Que pode acontecer na criança. E, na verdade, essa aula me alerta para a gente prestar atenção. Uma criança que está caindo muito, que está com dificuldade de andar, que não está desenvolvendo bem também nessa parte motora, uma possibilidade é a gente investigar o labirinto, né? E aí o principal fator, como sempre na infância, né, seria um catarro na orelha média, que a gente precisa tratar precocemente para melhorar essa parte também. Achei bem legal essa aula. Uma outra aula que eu adorei, que foi uma aula inclusive de uma pessoa muito querida para mim, que é a doutora Maura Neves, foi uma aula sobre lavagem nasal. Eu que sempre lavei o nariz dos meus filhos desde o dia 1, desde a maternidade, desde que a gente chegou em casa com as crianças, a gente sempre lava diariamente o nariz com soro. E, na verdade, tem estudos, e assim, eu sempre fiz isso sem uma evidência científica, né? Pensando muito mais na fisiopatologia e pensando no como funciona o nariz, eu sempre fiz por conta própria, mas evidência mesmo científica não tinha. E ela apresentou um estudo que eu achei sensacional, que eles fizeram um estudo com crianças em idade escolar e orientaram o tratamento do resfriado, tá? Independente de uma ou de outra. E para um grupo orientaram o tratamento habitual e para outro grupo orientaram que durante os sintomas do resfriado lavasse o nariz 6 vezes ao dia. E quando passassem os sintomas do resfriado, continuasse lavando o nariz, mas aí 3 vezes ao dia. E essas crianças tiveram menos tosse, obstrução nasal e coriza, tiveram menos faltas à escola, tiveram menos complicações respiratórias e menos dias doentes.
né? Então aí vem a ciência para comprovar aquilo que eu já via na prática, que a gente lavando o nariz todo dia vai diminuir o número de infecções e as infecções vão se curar mais rápido. Eu achei sensacional essa aula. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que eu quero começar a implementar no consultório, é a questão de oferecer um questionário, tá, para as pessoas com rinite alérgica, para a gente ter uma medida objetiva da melhora ou da piora com o tratamento, da evolução dessa rinite. E também foi indicado um aplicativo para celular, que eu já pedi para o meu marido começar a usar, para eu conseguir passar também para os pacientes um feedback legal. É um aplicativo que, em tese, vai te auxiliar a você mesmo conseguir tomar conta da sua rinite, que é o empoderamento, né? Assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se tratar. Então, claro que não dispensa a atenção médica, mas é legal, assim, para essas doenças que elas são muito cíclicas, elas são crônicas, é legal a gente poder saber manejar também. Várias aulas falando da importância da gente não dar antibiótico desnecessariamente, várias aulas falando isso. E aí outras aulas mais, assim, gerais, sobre técnicas cirúrgicas diferentes, uso de equipamentos novos e tal, isso pra gente também ter um contato e se manter sempre atualizado. Eu, como adoro estudar, foi um prazer participar desse congresso e eu acho que é mais ou menos por aí. Vou agora aplicar esses conhecimentos novos na prática aqui diária.